Então, bom dia a todos, todas e todes. Eu sou a Marilda, sou orientadora educacional aqui do DEAP, antigo SAI. O DEAP atualmente é a Diretoria Executiva de Apoio à Permanência Estudantil. Eu gostaria de dar as boas-vindas a quem nos acompanha aqui pela sala, né, pelo Meet. Gostaria de agradecer também nossa convidada de hoje. Nós aqui da Orientação Educacional temos promovido diversas atividades no decorrer do semestre, são sempre atividades voltadas aí para a permanência estudantil, né, e para o apoio aos estudantes, tanto de graduação quanto de pós-graduação, em relação a duas grandes áreas, né, a primeira área aí, processos de aprendizagem, e a outra grande área, construção de carreira. E para isso temos organizado atividades coletivas como esta, em formato de webinário, temos organizado oficinas, temos disciplinas, temos os atendimentos individuais, que também acabam sendo uma possibilidade também, sempre com esse objetivo de apoiar o estudante na sua formação, na sua trajetória, fazendo encaminhamentos, né, se for o caso. Eu reforço aqui o convite para vocês, nos acompanhem nas redes sociais, Facebook, Instagram, e reforço também o convite para que vocês acompanhem a nossa programação. Já estamos aí em meados de abril, né, está passando muito rápido, mas já temos aí várias atividades também programadas para maio e junho, sempre com temáticas bem interessantes sobre aprendizagem e sobre carreira. Eu convido também vocês a acompanharem a nossa página, né? Daqui a pouco eu coloco aqui no chat para vocês. Temos lá um repositório de materiais de apoio, textos, temos vídeos, temos os webinários que foram gravados aí no decorrer dos anos, desde 2020, com bastante temáticas interessantes, importantes. Então fica aqui o meu convite, né, e a dica para vocês poderem conhecer e de repente também divulgar para o colega, né, divulgar aí para as redes sociais de vocês, ok? Pessoal, então este webinário ele tem aí uma duração máxima, né, de até às 11h30. Nós temos nos organizado com um tempo inicial de apresentação, sempre com professores, pesquisadores e profissionais de uma área específica, que possam aí trazer elementos importantes, atualizados, de qualidade, para ajudar vocês, né, a responderem dúvidas, né, ou até a entenderem melhor o processo de cada um, e sempre com a proposta de aprendizagem. Né? Então, nossa temática de hoje é aprendizagem em física na universidade, explorando formas de estudo. Então, a gente sabe que a Unicamp tem um número maior de cursos da área de exatas, e nós sabemos também que muitas vezes há algumas dificuldades sobre o estudo de algumas disciplinas. Então, nós descobrimos a professora Cleci, estou falando corretamente, professora Cleci? Aqui me chamam de Cleci, né? E alguns lugares me chamam de Clécia, mas fique à vontade. Tá bom, então vamos manter o Cleci. Então, nós descobrimos a professora Cleci a partir do trabalho que ela desenvolve, né, nesta área, e a convidamos, então, para poder conversar um pouco conosco, né, a ideia é que vocês também fiquem à vontade para perguntas, comentários, então, para isso, podem usar o chat, né, se alguém quiser também participar aí, levantando a mão, colocando alguma dúvida, também fique à vontade, pessoal. Esse é um espaço importante de acolhimento, de reflexão, de compartilhamento, né, e, sobretudo, de aprendizagem também. Então, vou apresentar a professora Cleci, em seguida eu passo a palavra para ela. Então, professora Cleci Terezinha Werner da Rosa, ela é graduada em matemática com habilitação em física, especialista em educação matemática, especialista em ensino de física, mestre em educação, doutora em educação científica e tecnológica, com estudos na Universidade de Alcalá,
de Henares, na Espanha, fez estágio pós-doutoral na Universidade de Burgos, na Espanha também, foi professora de Física da Educação Básica entre 1990 e 2002, e atualmente é professora titular 3 da Universidade de Passo Fundo, vinculada à área de Departamento de Física. Então, professora Cleci, fique à vontade, eu vou ficar aqui nos bastidores, se precisar de alguma coisa, estou à disposição. Obrigado, Marita, aí pela apresentação, né, pelas palavras iniciais, e quero saudar a todos, né, e dizer da minha alegria com esse convite, em poder estar aqui nesta manhã, né, saudar aí de modo especial aos acadêmicos que aqui se fazem presente, né, aos meus orientandos e orientados que também estão aqui participando, e dizer que falar um pouquinho daquilo que a gente tem se debruçado assim nos últimos anos é sempre um prazer, né? Sempre poder pensar a nossa pesquisa a partir de uma ótica diferente, né? A partir da sua aplicação em situações mais concretas de aprendizagem, é um desafio para nós. Então, com esse intuito, né, eu preparei alguns slides com alguns exemplos e algumas discussões que nos permitem não apenas olhar para as situações específicas aí da área das ciências, da física, da química e da matemática, e ter dicas de como eu posso melhorar a minha aprendizagem, mas também entender sobre que perspectiva eu posso mudar a minha forma de pensar e organizar o meu pensamento para enfrentar essas situações, para estar mais preparado para, mediante uma situação mais difícil, um problema mais específico, eu conseguir me organizar no meu pensamento e avaliar o que é que realmente eu preciso fazer diante de uma situação dessa. Então, o que eu venho me debruçando um pouco mais nos últimos tempos é em trabalhar, e por isso provavelmente o convite, em trabalhar com estratégias de aprendizagem, de ensino também, mas estratégias de aprendizagem metacognitivas. Ou seja, como eu posso usar esta forma de pensar que pertence a todos nós e que nós usamos, mas como que eu posso potencializar ela em prol de buscar resultados mais positivos quando se trata de aprendizagem. E aqui eu vou direcionar, dado que eu sabia o público que eu teria, eu vou direcionar a acadêmicos, né, dos cursos de exatas, né? Então, os exemplos, e claro, até pela minha própria área de formação, os exemplos que eu vou dar estão ligados às áreas de física, química, matemática, enfim. E eu acho que é esse o público que nós temos aqui conosco, né? Mas vocês vão ver que é algo que transcende elas. Elas são só pelos exemplos mesmo, mas ela é algo que serve para todas as situações. Afinal, é um modo de pensar, né? Se é um modo de pensar, nós podemos usá-lo. Desculpe, eu vou botar no modo apresentação. E aí eu já começo, porque falar pelo Meet assim, requer que a gente tenha uma organização, né? E essa organização, para mim, passa pelos slides, imagem. Eu não consigo, ainda mais na nossa área, né? Falar se nós não temos algo concreto para olhar, para nos basear, né? Então, acho que isso nos ajuda neste momento. Então, aí o tema, eu faço parte de um grupo de pesquisa, né? Tenho alguns aqui comigo também, que é um grupo de pesquisa em educação científica e tecnológica, aqui da Universidade de Passo Fundo, onde eu atuo em 2 programas de pós-graduação, né? Oriento mestrado e doutorado, um da área acadêmica e um da área profissional, e nós temos um grupo de pesquisa e trabalhamos basicamente com metacognição, aprendizagem significativa, alfabetização científica. Esses são as linhas, vamos dizer, chefe aí que a gente está trabalhando. Um pouquinho agora com história da ciência. Então, essa é a nossa linha, né? Inclusive, hoje recebi, então, a notícia da morte do Zanetti, né?
bastante triste para nós da comunidade da física, um grande colega e parceiro aí. Bom, então vamos lá. Eu dividi um pouquinho aí para falar para vocês porque a linha que eu trabalho são as estratégias metacognitivas. Então a gente precisa saber o que é essa palavra aí que as pessoas têm até dificuldade de pronunciar, mas que na verdade correspondem a algo que nós utilizamos na nossa forma de pensar, tá? Depois eu falo um pouquinho sobre o que é ela, chego nas estratégias e aí a gente já vai aplicando elas, como nós podemos aprender física, aprender matemática, aprender química. Basicamente, eu vou me apoiar em 3 materiais produzidos por nós aqui no grupo. Um é um livro que está disponível, todos estão disponíveis para livre acesso, tá? Não, nós não comercializamos materiais. Então, esses materiais estão fáceis, só digitar o nome e vocês vão chegar a esses livros. Um é um resultado de um trabalho derivado da minha própria tese. O segundo é um produto educacional, em que a gente especificamente desenvolve 4, e eu vou trabalhar com elas, 4 modos de resolver problemas em física. E o outro é teórico, né? Inclusive tem uma contribuição da Camila, que está aqui, né? Concluiu seu doutorado recentemente nessa temática, e tem várias contribuições aí sobre a metacognição. O José de Arimatea, que está aqui, também tem uma contribuição com o método Ballester, e é uma coletânea aí de perspectivas nesta linha. Eu quero iniciar falando um pouquinho desta relação sobre a cognição e a metacognição, para mostrar qual é o entendimento que nós temos de situações que envolvem um pensamento cognitivo e de um pensamento metacognitivo. Porque a bandeira, ou o que eu quero defender nesta manhã, é de que quando vocês evocam, essa palavra é feia, né? Mas, enfim, não é adequada, mas eu uso muito ela. É quando a gente evoca essa forma de pensamento metacognitivo, a gente tem uma tendência a resolver os problemas com mais propriedade, com mais segurança. Eles nos abrem uma cortina que, por vezes, a gente não consegue fazer isso. Tá? Então, trabalhar um pouquinho a questão de entender uma metacognição é interessante. E separá-la do que é um contexto apenas cognitivo. Nós partimos do entendimento de que a cognição são mecanismos, protocolos internos que nós usamos para perceber a realidade, para compreender a realidade, para assimilar, armazenar e recuperar informações. Ou seja, a cognição para nós é construído a partir da nossa vivência, a partir das nossas experiências, a partir daquilo que nós vivenciamos no nosso cotidiano. Ela está muito ligada à captação do mundo exterior. Então, nós percebemos pelos órgãos do sentido, por isso eles não são muitas vezes falhos, mas eles é o mundo externo que é internalizado pelo sujeito, e aí nós processamos essa informação, aí nós armazenamos essa informação, aí nós selecionamos ela internamente. Esse é o nosso processo cognitivo. Tudo que nós fizemos, buscamos uma informação, respondemos uma pergunta, tudo isso é dado no campo cognitivo, a partir daquilo que nós percebemos do mundo externo e construímos a partir do mundo externo. A metacognição é algo como se eu pudesse olhar este processo, por isso a palavra meta. Então, é como se eu saísse do meu pensamento e olhasse para mim e dissesse, como eu penso? O que eu sei e o que eu não sei? Então, é um olhar sobre o nosso próprio processo de pensamento. Portanto, se a cognição é do externo para o interno, a metacognição é um processo interno do sujeito. A neurociência discute muito sobre isso, sobre as funções executivas, sobre essa região no nosso lóbulo frontal, que é a que nos permite fazer esse processo de controle, de pensar, de refletir. Isso é dado por nós dentro da psicologia cognitiva como um processo metacognitivo. Ou seja, ela não surge da realidade imediata, das coisas que eu enxergo e vejo, mas sim do meu próprio pensamento. E se eu conseguir utilizar isso mais vezes, eu tenho mais êxito, pelo menos as pesquisas mostram. Né?
isso. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês. Ou seja, é um conhecimento que eu tenho do meu próprio funcionamento cognitivo. Como que eu penso? Como que eu resolvo isso? O que eu sei, o que eu não sei? São algumas perguntas. Eu começo com essa imagem, e não vou explorar muito essas imagens, mas eu começo com essa para nos mostrar que a nossa cognição, ela nos dá de imediato uma imagem. Porém, essa imagem, se eu encerrar por isso mesmo, eu vou dizer que é uma pessoa nua de costas que está na janela. Porém, se eu me concentrar um pouco, se eu pensar, se eu começar a entender, bom, a Cleici está falando sobre processos de pensamento, o que ela faz com essa imagem aí? Aí eu começo a olhar e dizer, não, mas para aí, tem que ter alguma coisa. E aí eu começo a me concentrar. Digo, não, eu vou tentar descobrir por que ela está trazendo essa imagem. Mas eu não sou detalhista. Eu tenho que cuidar, o que é isso? Eu vou perceber que não existe essa pessoa nua de costa. É apenas um arranjo de objetos. Então, o mundo externo, ele nos é falho. E se nós se concentrarmos apenas no nosso primeiro olhar, se nós pegarmos uma situação, um problema, se nós pegarmos um conhecimento que nos é passado, e nos dermos por satisfeito com aquilo que nos é apresentado do mundo externo para o mundo interno, seja o livro, seja o professor, nós podemos, não é sempre, nós podemos cometer falhas nesse processo. Portanto, a gente tem que refletir sobre aquilo que a gente está dialogando. Aqui morreu, faz acho que uns 30 dias, o Daniel Kahneman, que foi prêmio Nobel na área de economia, mas ele tem um livro embasado em dados científicos, toda a discussão dele, que ele nos traz algo que talvez seja importante nesse momento a gente ter consciência. Ele dividiu, esse livro é um best-seller, né? Que é Pensar Rápido e Devagar, e ali ele explica com palavras não técnicas, né? Com palavras que a gente, de fácil compreensão, ele nos explica, ou pelo menos estrutura, que há dois modos de pensar. Há um modo de pensar que ele chama intuitivo, rápido, ou seja, que nos serve para muitas coisas no cotidiano. Eu vou atravessar uma rua, eu não fico processando, eu faço aquele caminho sempre, eu sei. Eu vou dirigir um carro, eu não vou, cada vez que eu sento no carro, pensar o que eu tenho que fazer. Eu automatizo alguns processos. Só que isso é perigoso para algumas coisas. Ele é um pensamento rápido, que não demanda muito esforço, e nós utilizamos rapidamente. Isso na nossa aprendizagem na área das exatas, isso cabe muito bem. Ninguém fica ali, quanto é que é 3 vezes 4? Ah, eu aprendi que 3 vezes 4 é 3 vezes o 4. Então, eu vou botar 4 mais 4. Ninguém fica. Tem certos processos que nós somos rápidos, é intuitivo aquilo. A gente já automatizou esse modo de pensar. Todavia, em situações mais complexas, ele diz que nós precisamos usar o sistema 2, que é um sistema mais reflexivo, que é mais racional, que analisa os problemas, tá? Que faz com que a gente tenha consciência de cada passo que nós estamos fazendo, que a gente consegue prever o que vai acontecer, que é lento, por isso o título do livro, né? O primeiro modo de pensar é o modo rápido e o segundo modo é o modo lento. Os dois modos são importantes, mas diante de desafios, como o desafio de aprender, de resolver problemas mais complexos, nós precisamos ter consciência que é o momento de usar um sistema mais reflexivo, tá? E esta reflexão é do tipo metacognitiva, tá? Ou seja, é olhar para nós mesmos e sabermos como nós devemos agir. Ele dá um exemplo aqui no livro que eu gosto muito, e ele diz para a gente que se a gente tem... é um exemplo do livro, por isso que está nessas palavras. Um taco e uma bola custam $1,10. O taco custa $1 a mais que a bola. Quanto custa a bola? Feito esse teste, ele tem lá porcentagens no livro, aliás, ele trabalha com muita estatística dentro do livro, ele nos mostra que grande parte das pessoas respondem que é 10 centavos. Só que essa resposta é errada, né? Nós que somos das exatas, a gente sabe que se o taco custa $1 a mais que a bola, e nós pensarmos um pouquinho, a resposta correta é 0,05. Então, as pessoas intuitivamente
tentam responder. É aquilo que a gente brincava. Eu quando dava aula no ensino médio, né, há uns anos atrás, eu dizia, quando você se depara com uma situação, um problema, você não pode ler em carreirinho como se lê um romance. Você tem que ler, parar, pensar e depois continuar lendo. Esse é um exemplo típico que nos levaria a um erro de resposta se nós não usarmos o nosso pensamento 2, mais reflexivo. Tá? Aqui ele tem um outro exemplo também, em que ele diz, o que nós enxergamos aqui? Vocês poderiam falar, se vocês quiserem, mas eu vou me adiantar, porque acho que consensual entre todos nós que nós estamos vendo A, B e C, correto? O que nós estamos vendo aqui? 12, 13, 14, correto? Esse exemplo eu tirei do livro. Agora, o que nós estamos vendo? Não sei. 13 ou B? O que me define que é B e que é 13? É o entorno. Então, quando nós nos deparamos com uma situação, o que vai nos direcionar o nosso pensamento, o vai nos levar a uma resposta, é o entorno do qual aquilo está sendo apresentado. Então, a gente também tem que ter cuidado ao afirmar algumas coisas. Porque o que nos leva a dizer aquilo é o contexto no qual aquilo está sendo apresentado. Então, numa situação de aprendizagem, a nossa tendência é não olhar para outros conteúdos, para outros conhecimentos, para outras disciplinas e trazer aquilo para dentro daquela que nós estamos vivenciando naquele momento. É nós nos limitarmos a associar aquele conhecimento ao entorno daquilo que está sendo falado. Muitas vezes nós podemos nos equivocar ou aquilo pode não nos ajudar muito na nossa compreensão. É bem interessante, assim, para quem se interessa por essa área, ler. Eu não vou avançar muito, só trouxe esses 2 exemplos e fecho falando que os 2 sistemas são importantes, ninguém vai escovar os dentes pensando, agora eu pego a pasta, agora eu pego a escova, agora eu boto a escova, agora eu escovo assim. A não ser que alguém diga, você está escovando errado. Você está com problema na gengiva do jeito que você está escovando os dentes. Aí você tem que voltar no teu procedimento que já estava automatizado, que já era um sistema 1, e mudar ele para um outro sistema. Um sistema mais consciente. Ah, não, eu tenho que mudar, então eu tenho que fazer isto, aquilo, aquele outro. Então vejam como o sistema 1 dá conta, até que eu me perceba que ele é insuficiente. Na física a gente diz, até que uma força externa haja sobre o sistema e provoca essa mudança. Então, alguém vem e diz, olha, não dá mais, tem que mudar. Então, às vezes eu automatizo um processo de resolução de problemas que não serve para todos os problemas. Eu automatizo uma forma de aprender. Eu vejo pessoas que querem aprender matemática deitada na cama lendo livro. Talvez para algumas questões dê certo, mas ela não é um processo que vai dar certo sempre. Então, eu preciso voltar e retomar esse meu hábito e reconstruir ele. Problemas mais complexos vão exigir o sistema 2, né? Que não são automatizados, que precisam pensar, que precisam mudar a forma com que eu vinha procedendo. Então, como que eu faço e como que isso pode me ajudar? Tudo bem, ok, entendi que é um sistema que eu preciso pensar sobre o meu próprio pensamento. Então, diante de uma situação, eu tenho que olhar ela e começar a processar aspectos que me permitem compreender o que eu sei sobre aquilo, o que eu não sei, e estabelecer comparações. É isso que nós vamos ver agora, tá? Então, essa forma de pensar foi trazida por esse psicólogo americano, John Flavel, na década de 70. Ele era um estudioso de memória, e aí ele começou a ver que algumas pessoas utilizavam um mecanismo para lembrar das coisas, e outras pessoas utilizavam outro mecanismo para lembrar das coisas. E aí ele começou a estudar esses processos de como as pessoas faziam para lembrar de alguma coisa, e ali ele chamou esse processo de que algumas pessoas usavam a metamemória, ou seja, elas diziam,
Para mim, não adianta nada eu amarrar uma fitinha no dedo para lembrar de alguma coisa. Eu, Cleci, também não adianta nada. Eu vou esquecer o que é, vou lembrar, olhar a fitinha, mas não vou saber o que é. E algumas pessoas, basta fazer a fitinha, eles vão lembrar. Então, ele disse, olha, aquelas pessoas que reconhecem que amarrar a fitinha não adianta, essas pessoas estão usando a sua metamemória. Elas sabem como elas são. E aí, disso, gente, derivou todo um campo de pesquisa que todas as áreas do conhecimento hoje utilizam. E nós, na aprendizagem, utilizamos muito, tá? Porque ela envolve 3 elementos básicos. Ele tratou apenas do segundo, mas ele já anunciou esses 3 elementos. Ele disse que usar esta metamemória, ou hoje essa metacognição, pressupõe inicialmente eu identificar que sentimento que eu tenho em relação à situação. Ora, se é uma situação que ele usa um exemplo lá de eu tenho que trazer um livro para um colega meu na aula. Então, eu quero trazer, eu tenho um sentimento positivo, eu quero trazer isso, eu julgo que é importante isso. Então, eu já me abro para traçar uma estratégia. Qual é a estratégia? A primeira é olhar para mim e dizer, eu preciso anotar na mão, com todas as palavras, o que é que eu tenho que fazer. Ou eu vou chegar em casa e vou botar o livro na porta, para mim não esquecer. Tudo isso é olhar para mim e dizer, eu preciso fazer isso. Assim dá certo para mim. E a segunda é fazer a ação. Aí, efetivamente, durante o processo de pegar o livro, entregar para o colega, eu tenho que olhar e dizer, olha só, essa minha estratégia deu certo. A estratégia de amarrar a fitinha não daria certo. Então, eu tenho que olhar. Ou chego lá e esqueci o livro. Aí eu tenho que dizer assim, bom, então a minha estratégia de escrever na mão não deu certo, porque eu lavei a mão e hoje eu já esqueci de trazer o livro do meu colega. Então, veja como eu tenho que olhar para mim e pensar em mecanismos, tá? Isso é muito interessante e se a gente operacionaliza isso, a gente vai perceber algumas melhoras na nossa ação. Lá em 76, quando ele cunhou o termo tal, que as pessoas viram, pô, isso aí tem, né, tem sentido isso, ele tentou definir a partir de alguns elementos aí, e eu gosto muito, porque são coisas do nosso dia a dia. Não vou ler todos, mas, assim, ele diz que a gente está exercitando o nosso pensamento metacognitivo, está praticando o pensamento, quando a gente consegue perceber, olha, eu tenho mais dificuldade para aprender eletromagnetismo, por exemplo, porque envolve 3 dimensões, envolve abstração, envolve construção de modelos mentais mais complexos. Então, eu sou consciente disso. E eu vou tentar buscar uma alternativa para aprender isso. Então, quando eu começo a comparar, eu sou mais... Para mim é mais fácil aprender resolvendo problemas. Para mim, fazendo mapas conceituais, identificando os conceitos primeiro. Então, cada um de nós tem que olhar para si e ver o que se encaixa conosco. E, a partir disso, buscar alternativas. Ele também diz que ele é consciente quando ele consegue identificar, por exemplo, eu entendi por que o professor está primeiro explicando o conceito e depois dando um exemplo. É porque ele está aplicando isso ali e quer que a gente aprenda a partir disso. Então, olha como a gente fazendo um processo consciente, logramos mais êxito. Mas veja bem, ninguém consegue ser 100% das vezes consciente, porque isso demanda gasto energético. Se você for assim permanentemente na tua vida, tu chega no final do dia, tu tá exausto, tu não aguenta mais. Então, tu faz esse processo quando tu há necessidade de alcançar um objetivo, né? E por isso que o Flavel nos mostra esse esquema. Ele diz, olha, nós temos que primeiro ver o que ele chama de experiências, que são sentimentos, tal. Eu quero resolver esse problema ou eu não quero resolver? Por que eu quero? É um objetivo. Que conhecimento que eu tenho sobre isso? É olhar para si. E agora eu vou executar, que são os processos autorregulatórios. Então, veja como esse caminho nos permite isso. Aquilo eu coloquei porque é realmente aonde eu entro nessa história, né? De trabalhar com esses mecanismos, né? A tese que eu defendi foi de tentar detalhar um pouco
o que é esses elementos. Depois a gente teve a contribuição da tese da professora Nancy, que avançou na linha das experiências. Mas vocês, no cotidiano de vocês, não precisam ficar pensando em cada um desses elementos. Eu não vou nem tocar neles. Mas eu quero mostrar para vocês como a gente faz isso cotidianamente. E o que a gente mais faz é a parte do controle executivo. Que, inclusive, para muitos, isso é metacognição. Eu, Cleci, talvez me diferencie de outros autores, exatamente por valorizar a questão do conhecimento, a primeira parte. É uma parte que alguns não valorizam tanto. Eu acho que olhar para si é tão importante quanto planejar a minha ação, tá? Aí eu vou dar alguns exemplos para a gente pensar. Antes, universidades como a Universidade do Arizona, do Texas, são universidades hoje que oferecem, na sua página principal, cursos de metacognição, de como resolver problemas usando metacognição. Porque é uma estratégia que realmente nos leva a melhorar a nossa aprendizagem. Várias estatísticas mostram, né? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, bem simples, e depois vocês vão me ajudar nos outros exemplos. O exemplo que eu tenho aqui diz o seguinte: eu tenho olho para esse monte e me deu vontade, por qualquer razão, aí alguém comentou que eu tenho que escalar esse monte. Veja, o que vocês, se fosse dado esse desafio para vocês, para mim, o que é que nós iríamos pensar? Primeira coisa, eu acredito, né, que vocês iriam pensar, e eu também, se eu quero fazer isso. Eu quero fazer isso, eu gostaria de fazer isso me interessa. Ok, me interessa. Eu teria interesse em escalar essa montanha. Ok. Agora eu olho para mim. Eu tenho condições de fazer isso? Eu já escalei alguma coisa? Eu sei o sapato que eu tenho que usar, eu sei o preparo físico, eu treinei minha respiração, eu tenho condições físicas de fazer isso? Eu, olhando para a Cleci, eu vou dizer não. Eu não, né? Eu não tenho. Não sei se vocês iriam olhar para vocês e dizer que sim. Então, olha só, eu tenho um desafio que eu gostaria, mas eu não me sinto em condições. Eu teria que buscar um preparo antes. Eu teria que parar agora, me preparar para isto. Ok, eu olhei para mim e digo, agora eu posso fazer. Qual é o próximo passo? Eu vou executar. E aí eu executo. E então eu planejo, olha, eu vou tal dia, eu vou fazer de tal forma, eu estudo, eu planejo como eu vou fazer isso. E enquanto eu estou fazendo, eu estou vendo se dá certo, se não dá o meu planejamento, se eu tenho que mudar de estratégia, se eu preciso voltar, refazer isso, ou não. E eu vou indo. E eu chego lá. E quando eu chego lá, o que eu tenho que fazer? Pensar no que eu fiz, como eu fiz. Por que eu tive sucesso? Ou, se porventura eu não consegui chegar, tive que desistir na metade. Eu também tenho que fazer esse exame. Pronto, terminou. Isso é metacognição. Eu olho para um desafio, eu tenho um sentimento, eu tenho um julgamento, eu avalio as condições para fazer isto, me coloco na situação e depois eu avalio isso. Isso é feito, gente, em situações mais simples do mundo. Eu acredito que vocês já tenham visto esta brincadeira. E agora, para a gente dar uma paradinha, né? Vocês são das exatas, né? Quem está aqui compartilha disso. Portanto, o sentimento já é mais possível de ter um sentimento positivo. Né? Mas eu quero que vocês me digam qual é a resposta aqui nesse triângulo roxo. Qual é o valor que vai ali? Pode escrever no chat se não quiserem falar, ou podem abrir e falar. Não, ou de não quererem falar, ou de não ainda enxergarem. Nada. Vamos pensar junto, assim. A primeira coisa é olhar para isso. Vai ter pessoas que vão nos dizer o seguinte. Obrigado, José. Vai ter pessoas que vão nos dizer o seguinte. Eu odeio isso. Eu tenho ido falar assim, em vários espaços com professores que, por vezes, não são das exatas.
Eles dizem, eu nem vou tentar, porque não sei isso, não gosto disso. Não se sentem desafiados por isso e fica por isso mesmo, vão fazer outra coisa. Tem alguns que olham para isso e dizem, eu já vi isso aqui, eu gosto disso, acho legal. Eu já vi uma vez que eles tinham que somar, dividir ali os vértices do triângulo para chegar na resposta. Mas eu não sei muito bem como é que é, eu nunca fiz. Para aí que eu vou pensar um pouquinho. Pronto, a pessoa já está usando seu pensamento metacognitivo. E aí ele começa a testar. 6 mais 2, 8, beleza. 7 mais 4 não é 6. Opa, o que eu pensei que era não é. Aí ela volta e ela vai tentando. E ela brinca com as operações. E ela vai indo até que ela consegue fazer um arranjo matemático aí para perceber como chegar na resposta do triângulo roxo. Mas veja, ela pode chegar a uma resposta que não é a que eu estou esperando. E aí ela tem que avaliar, voltar e pensar, mas o que eu fiz errado? Por que não é essa a resposta? O que eu pensei errado ou equivocado? Esse é o ato de aprender. É se projetar, avaliar e avaliar. Avaliar o que nós sabemos, avaliar o que nós estamos fazendo e avaliar o que nós fizemos. Tá? A brincadeira aqui, né, obviamente, né, eu depois de tanto usar essa brincadeira aí, 6 menos 2 dá 4, vezes 2 dá 8, né? 7 menos 4, e 7 menos 4 dá 3, vezes 2, 6. 7 menos 5 dá 2, vezes 3, 6. Isso. 6 menos 5, 1, vezes 3, 3. Então, a resposta aqui seria 3. Quem não chegou ao 3 pode, nesse momento, pensar que pode ter outra resposta, como pode pensar que isso que ele pensou diferente, que ele organizou diferente, cometeu equívoco. Então, quando tu vai na aprendizagem, esse momento final agora, ele é tão rico quanto o inicial. Se eu simplesmente falar que é 13, tu tá bom, me dá outro aí. E não fizer um olhar para si, ver o que você estava pensando que não é, ou que outro caminho até poderia ter que a Cleci não sabe, e vai chegar ao 3 também, você não está sendo metacognitivo, você não está se ajudando a aprender. Tá? Então, isso é um processo. Claro, daí tem essas brincadeiras aqui, né? Por que eu coloco essa? Porque eu quero mostrar um outro detalhe para vocês. A anterior, ela exigia 4, o conhecimento que nós precisávamos ter para responder era das 4 operações, que é um conhecimento mais universal. Aqui eu já vou ter um conhecimento que nos é peculiar da área. Nem todos têm isso. Se eu perguntar para alguém que não é da nossa área, a pessoa vai ir até aqui, mas não vai entender o que é isso. Não vai nem saber o que é esse símbolo de integral. Então, há situações, sim, em que nós vamos nos deparar com uma falta de conhecimento. E às vezes a gente consegue identificar que nós não temos conhecimento, mas outras vezes nós não conseguimos identificar que nós não temos conhecimento. Olha esse exemplo aqui, que é o último que eu vou trazer. A pergunta é muito simples. Qual a soma dos pontos das faces visíveis desta pilha? Então, só eu olhar o que está visível, junto com os pontos que estão nas faces voltadas para baixo. Como é que eu vou saber qual é o número, que eu já sei que não é 1, não é 2 e nem é 3, mas pode ser 4, 5 ou 6, que está na face para baixo. Está nessa face aqui. Como que eu vou saber? Alguém saberia me dizer? O que eu preciso ter neste momento que talvez nem todos tenham, que é um conhecimento de quem joga dados. Que as faces opostas sempre vão somar 7.
E isso aí, que as fases opostas somos 7. Esse é um conhecimento que talvez nem todos aqui nessa sala sabiam disso. Se eu, por vezes, eu vou tentar fazer, vou na empiria. E não vou conseguir porque me falta um conhecimento. Agora, como é que eu sei que me falta esse conhecimento? Essa é a grande... Como que eu sei que eu não sei? Essa é a pergunta. Somente vou saber que eu não sei se eu souber alguma coisa disso. Se alguma vez eu já tenho olhado para o dado e tenha pensado, poxa vida, qual é a lógica de construção do dado? Por que as faces opostas, para ficar em equilíbrio, né? Aí a física, se as faces opostas não chamarem, nós vamos ter dados viciados, que vão sempre cair para um lado. Então, nós temos que ter uma distribuição mais homogênea. Se eu nunca pensei sobre ele, eu não ia conseguir identificar que me falta conhecimento. Então, vejam, às vezes a gente se depara com situações e a gente nem é consciente que a gente não sabe. E a gente só vai saber disso se nós estivermos mais atentos permanentemente. Então, gente, olha, a metacognição é isso, tá? Ela está associada a esse parar, pensar sobre o caminho que eu executo, sobre o caminho que eu uso para resolver um problema. Ela está relacionada ao meu pensamento, à minha consciência. Ela faz parte do meu desenvolvimento cognitivo, né? Ela, com o meu desenvolvimento, com quanto mais eu aprendo, quanto mais eu desenvolvo, mais eu sou capaz de ter esse pensamento. Ela nem sempre é transferível, às vezes eu uso ela numa situação e nem sempre eu consigo usar em outra. E ela pode ser estimulada ou ativada. Essa é a minha bandeira. Se o professor em sala de aula nos ajudar, e se nós nos ajudarmos individualmente, nós conseguimos desenvolver essa forma de pensar. E essa forma de pensar é um dos diferenciais na qualidade de aprendizagem. Esse professor da Universidade de Melbourne, na Austrália, John Hecht, fez uma meta-pesquisa, né, aquelas pesquisas gigantes, em 2009, com 50 mil estudos, né, depois com 94 mil estudos, ele replicou em 2018, e ele elegeu os fatores que mais influenciam na aprendizagem, que mais colaboram para qualificar a aprendizagem, segundo dados das próprias pesquisas, desenvolvidas no mundo todo. E entre as 10 primeiras, aquelas que de fato impactam, estão as estratégias metacognitivas. Então, vejam como usar essa forma de pensamento nos auxilia, né, a compreender. Mas aí vocês podem estar se perguntando, será que eu uso isso ou não uso? Bom, aí eu sugiro para vocês que vocês busquem na internet um teste bem clássico, bem famoso, do MAI, que mostra ações e que a gente vai respondendo numa escala Likert, né? Se a gente é mais ou menos, se a gente faz isso, em que grau faz isso. Eu botei algumas perguntas aleatórias ali, mas são 52 itens. E você tem que fazer para você, não para comparar com outros, para você. Porque mais do que responder as perguntas, é você parar e pensar se você faz isso. Então, esse MAI, ele é muito interessante como algo que eu olho para mim e penso, será que eu estou cumprindo com a minha parte enquanto aprendiz? Eu estou com dificuldade para aprender, para trabalhar, eu quero compreender algo que eu não tenho. Eu, quando entrei no mundo da metacognição, eu me assustei. E aí o meu professor disse para mim, tu vai usar a própria metacognição para aprender sobre ela. E, de fato, eu comecei a pensar o que eu estava fazendo. E fui vencendo o desafio. Então, é isso. E esses 52 itens já tem traduzido no português, é só a gente digitar ali, ele aparece vários. Ele nos ajuda a fazer essa reflexão, essa autorreflexão. Será que eu estou cumprindo com o meu papel enquanto um sujeito que tem que aprender, enquanto um sujeito que vai aprender ao longo da vida, que tem desafios pela frente de aprendizagem?
E ali nós vamos nos olhando e dizendo, isso eu não estou fazendo, isso eu estou fazendo mais, estou fazendo menos. E esses 52 itens são, de fato, ações que nós precisaríamos fazer, né? Talvez a gente não faça todos. E talvez a gente engane a si próprio, né? Talvez a gente diz assim, quando eu pego um problema, eu penso em várias maneiras de resolver um problema. E aí, tu vai observar a pessoa fazendo e a pessoa não procede desta forma. Ela engana a si própria, o que é pior, né? Por isso que eu disse, nunca faça isso assim. Você tem que fazer isso para você, né? Pensar, será que de fato eu olho para um problema e penso em diferentes formas de resolver esse problema? Sei. Então, isso nos ajuda a nos enxergarmos enquanto aprendizes, não só de física, de matemática, aprendizes constantes da vida, as coisas que a vida nos oportuniza, né? Nos traz aí cotidianamente. A literatura trabalha isso, e aqui também é um ponto bastante importante desta fala, que a literatura chama de expert. Eu não gosto muito desse termo, mas eu respeito o nome dado pela literatura. E novatos. O que ela distingue o expert do novato? Ela diz que o expert é aquele que, mesmo sem nunca ter ouvido falar sobre isso, já procede desta forma. E o novato é aquele que ainda não está. Em outras palavras, o expert são aqueles nossos colegas que têm grande facilidade nas suas áreas, seja na economia, seja na engenharia, seja na física, que pegam um problema e resolvem o problema, pegam um conteúdo novo, já começam a dialogar com o conteúdo, a entender o conteúdo. Tá? E o novato é aquele que ainda está em processo, que tem dificuldade, que não compreende tão fácil, tal, do qual a gente se identifica muito. Né? Então, qual é a diferença? E vários psicólogos estudaram, eu fiz também uma pesquisa envolvendo isso. Qual a diferença de pensamento do primeiro com o segundo? Teve uma psicóloga nos anos 80 que colocou um plano inclinado num laboratório de física e pediu para os alunos que iam entrando no laboratório como eles resolveriam aquela situação. E ela nos ajudou a entender o modo com que os que têm mais facilidade para resolver esse tipo de problema procedem dos que ainda não estão fazendo isso. E aí é importante para a gente pensar se é assim que a gente faz. Tá? Esse estudo, somado a vários outros, eu sintetizei nessas frases aí. A primeira é assim: quem é expert, automaticamente no seu processo, já cria um sentimento de querer ou não querer fazer algo. Segundo, compara com outras situações. Quando olha um problema, já compara com outros que já resolveu e diz, este é diferente por isto ou por aquilo. Já mentalmente procede a esse pensamento. Constrói um modelo mental da situação mais elaborado. Inclusive, em algumas situações, tem pesquisadores que mostram que as pessoas traçam um diagrama de corpo livre, como, por exemplo, na situação do plano inclinado. Tem lá um corpo em equilíbrio num plano inclinado, ela mentalmente analisa as forças que estão atuando no sistema. Identificam possibilidades de resolver. Olha, eu posso resolver desta forma, posso resolver desta. Nós trabalhamos assim, assim. Estabelece comparações. Recorre a elementos conceituais e não só a aplicações de fórmula. Ele não olha para aquilo e já bota a fórmula. Ele olha para a situação problema primeiro. Ele olha para o enunciado de um problema. Ele olha para um conceito. Vou trabalhar o conceito de campo elétrico. Ele olha para o conceito de campo elétrico antes de partir para o formalismo. Numa situação, problema, ele pensa como resolver o problema, né? Ele planeja isso. Ele estima respostas. Ele diz, isso aqui vai dar mais ou menos isso. Porque quando ele vai chegar no final, ele vai ter que voltar e analisar. Então ele vai indo e diz, não, acho que eu estou no caminho errado. Meu Deus,
aqui o tempo vai dar negativo. O tempo vai dar negativo. Como é que vai dar negativo? Não pode. Eu estou fazendo alguma coisa errada. E volta no procedimento. E tem pessoas que fazem e não procedem esse tipo de pensamento, né? Inicia sempre pelas partes mais simples. Eu vou primeiro resolver todas as unidades, para depois eu partir para, então, compreender o que está acontecendo, poder estimar a resposta. Tá? Ele avalia resultados, né? Ele não sai com o resultado pronto, né? Ele avalia. E ele também procede a um pensar sobre as escolhas realizadas. Tá? Será que eu escolhi correto? Será que eu não escolhi? Essas são características que aparecem naqueles que, em tese, dominam melhor o conteúdo, se saem melhor nas provas, têm rendimento acadêmico melhor, chamado na literatura dos experts. Tá? Os novatos ainda estão em processo. Por isso que é importante que a gente olhe. Tá? Isso tudo se transforma em estratégias. Mas existe aquelas que são apenas de natureza cognitiva. E existe essas que são de consciência e controle, consciência do que nós estamos fazendo, e controle, eu vou, não, eu volto, não, eu preciso de um dado que eu não tenho certeza se é isso, que são de natureza metacognitiva. Então, sempre que a gente pensar numa solução, na compreensão de um conteúdo, a gente vai estar usando estratégia. Mas elas podem estar só no âmbito cognitivo. E elas podem atingir o meu objetivo. E beleza. Mas se eu quiser verdadeiramente compreender o processo e aplicar em situações diferentes daquela que deu origem ao conhecimento, capaz de extrapolar, né, de pensar além, como os grandes cientistas pensaram, olhar para uma situação e identificar lacunas de conhecimento, eu preciso ter um pensamento de natureza metacognitiva, que é aquela em que eu faço um processo constantemente de reflexão. Tá? Essa é um diferencial. O Flavel disse que elas têm esse círculo porque ele diz que ali no meio, uma hora eu estou de um lado, uma hora de outro. Ele dá um exemplo, diz assim, só sublinhar as palavras que eu não entendi, sabe? Pega um enunciado e sublinha. Olha, eu posso só sublinhar para me chamar a atenção de que falou que uma partícula partiu do repouso. Então, se ela partiu do repouso, ela estava parada. Então, eu sublinhei só para isso. Ou eu sublinhei porque realmente aqui está o diferencial deste problema. Então, ele diz, olha, tem que cuidar. A mesma ação pode ser ora cognitiva, ora metacognitiva. Né? E para nós termos êxitos, tem que ser mais metacognitivo, tá? Do que cognitivo. Eu vou dar um exemplo aqui de como a gente ficaria só no âmbito cognitivo e como que a gente ficaria no âmbito metacognitivo. No âmbito cognitivo, eu falo de atividades experimentais, que são as aulas práticas, porque eu me dediquei a isso, né? Então, por isso que, para mim, esses exemplos são mais fáceis. Aqui ele diz assim, olha, eu tenho uma situação, um problema no laboratório que eu vou resolver. As estratégias cognitivas são os gráficos, os esquemas, né? o relatório, o registro, tal, que eu vou fazer. Interpretar a resposta, isso está no âmbito cognitivo. O âmbito metacognitivo é quando eu procedo a outro tipo de pensamento, que vai além do cognitivo. Não substitui o cognitivo, mas vai além dele. Ou seja, eu começo a comparar uma atividade com a outra, eu identifico características, eu estou num grupo, e eu digo, tu faz o relatório, tu mede, eu começo a identificar características do grupo, quem tem mais identificação com o quê? É um pensamento metacognitivo. Tá? E eu planejo, não, para aí, antes da gente fazer, vamos pensar. Nós vamos fazer assim, vamos fazer assim, vamos fazer assim. Então, isto é um pensamento metacognitivo. Tá? Esse que talvez, e é o que eu quero deixar de recado para vocês, nos ajudaria mais. Tá? Outras duas estratégias, que eu não vou falar muito, mas que são procedimentos importantes, mais para uns do que para outros, e que nos ajuda a fazer esse processo de refletir, que a gente não é muito acostumado, né? São os mapas conceituais e os diários de aprendizagem. Tá?
Aí os mapas conceituais, né, o José de Arimateia usou na dissertação dele, são interessantes de ser... Eu, Cleci, tenho dificuldade de construir, mas são interessantes porque eles fazem a gente pensar. Eles são uma ferramenta metacognitiva. Toda vez que eu vou construir um mapa conceitual, eu preciso ter muita clareza do conteúdo. Então, ele é um procedimento que me faz pensar sobre o que eu sei daquele conteúdo. E aí sim eu ir buscar o que falta, o que não falta, as palavras, os conectores, quais são os conceitos, e não é mapa mental, né? É mapa conceitual, porque envolve os conceitos chaves de um determinado conteúdo. Consigo identificar os conceitos, consigo estabelecer os conectores entre os conceitos. Bom, aí eu digo o seguinte, agora eu estou segura do meu conteúdo. Ou aqui eu percebi que eu não sei, então eu volto. No momento que eu consigo construir um mapa conceitual desses, e depois partir para resoluções de problema, eu avancei muito em termos de apropriação dos conceitos. Tá? Em algumas áreas isso cabe mais, em outras menos. Na matemática a gente usa mapas conceituais, mas talvez numa escala menor do que na física, do que na química. A biologia usa mais. Então, dependendo das áreas, né? Mas é uma estratégia interessante. A segunda estratégia, que também é interessante, que vocês podem fazer, é o uso do diário de aprendizagem. A Camila, que está aqui conosco, também defendeu uma dissertação mostrando o quanto os diários de aprendizagem são um processo de natureza metacognitiva. Ou seja, eu terminar a aula e escrever, gravar um áudio, contar para um colega, não sei, algo que recapitule a minha aula, mas não só sob o ponto de vista do conteúdo, mas também de como eu agi durante a aula. Olha só, eu não consegui acompanhar a aula porque eu não tinha feito as atividades que o professor mandou. Olha só, eu não acompanhei a aula porque eu estava mais interessada em outra coisa lá do que nisso. Quando eu termino a aula, se eu consigo fazer essa autoanálise na forma de um registro, verbal ou escrito, isso me ajuda a identificar, olha só, eu agi de uma forma e eu poderia ter agido de outra. Isso me ajuda a melhorar, ou me ajuda a dizer, nossa, hoje a aula eu consegui entender tudo, mas o que eu fiz para entender? E aí o momento que eu narro ou o momento que eu registro me faz compreender isso. Então, mapas conceituais diários de aprendizagem são ferramentas muito importantes de aprendizagem, que nos fazem olhar melhor para isso. Especificamente em relação à resolução de problemas, que é o carro-chefe, né, das nossas áreas, é quase que sinônimo de ensino de física, ensino de matemática, né, de química é resolver problemas. A gente tem esse material que foi elaborado pela minha orientanda de mestrado também, Caroline Guide, que ela separou 4 propostas de como eu poderia, e dentro do material ela dá exemplos a partir do Sears, eu acho, foram problemas apresentados num livro clássico aí de física geral, como nós podemos resolver. O primeiro, ela disse que o próprio aluno pode ter um prompt, é um guia, né? Um guiazinho onde ele faz uma série de perguntas para ele mesmo, né? Cada vez que eu pegar um problema, eu tenho que responder essas perguntas. O que eu sei sobre isso? O que eu não sei? Como que eu tenho que fazer? Ele tem um guia. Hoje a literatura é bastante usado isso, tá? Se chama de scaffolding, que são andaimes que ajudam os alunos. E vai um tempo, se joga fora, porque tu já automatizou esse modo de pensar. Então, ela disse, quer resolver? Cria um guia de como resolver e carrega contigo. Vai chegar um ponto que tu não vai mais precisar, porque tu já internalizou isso. O segundo é reelaborar um problema. Depois eu vou mostrar para vocês esse. Dos 4, eu escolhi esse. Você pega um enunciado e tenta reelaborar o problema. Com outros dados, ou com os mesmos dados, outra situação, problema. Tenta reelaborar, ou tenta fazer um desenho do problema. Você vai ver como isso ajuda a compreender o problema. O terceiro, ela disse, explique a um colega. Pegue o problema que tu tem que resolver e explique a alguém. É o trabalho aos pares.
Resolva o problema aos pares de maneira que um explique ao outro. Ajuda a ter consciência do problema. E, por fim, é elaborar a partir de predições. Predições é hipóteses. Então, eu tenho uma hipótese de resultado, eu projeto um resultado e tal. E aí, eu tenho isso e eu posso utilizar isso como uma estratégia. Eu pego e digo, não, vai estar mais ou menos aqui. E aí, porque é uma maneira de pensar o problema, tá? Antes, eu vou dar um exemplo na matemática, né? Teve um trabalho de uma professora, eu não sei se não foi na Unicamp que ela fez, lá na década de 90 e 99, eu não a conheço, mas a dissertação dela mostrava esse tipo de problema em matemática, em que o professor usava um problema, tá? E embaixo ele dava alternativas para o aluno para dizer para ele assim, o que você fez para resolver? Esse tipo de pergunta, que não precisa estar nós poderíamos fazer automaticamente, né? À medida que nós nos deparamos com um problema, nós podemos pensar, ao final, de que forma a gente fez para resolver. Se nós vamos ser os professores, somos professores, é uma dica, né? Que a gente poderia fazer isso para os nossos alunos. Mas se nós estamos querendo usar em benefício próprio, da nossa própria aprendizagem, ele é um guia aí de perguntas que pode nos ajudar a pensar que quando a gente termina uma conta, a gente tem que pensar no que a gente fez. Tá? E não simplesmente marcar o X e sair correndo. Né? Isso é um diferencial também do expert para o outro. Olha isso, gente, um problema clássico de física em que, numa turma, a gente pediu para resolver. Eles aplicavam fórmulas. Na segunda turma, a gente pediu para eles reelaborarem o problema, criarem uma situação real e concreta, né? Lá, como era um móvel de 650 quilogramas, né? Aqui uns botaram um elefante, né? Uns botaram um veículo. Mas eles criaram o problema. Embora eles também tenham, de certa forma, se equivocado para responder, o movimento cognitivo feito pelos alunos na segunda situação é muitas vezes maior do que o primeiro. O segundo pensou sobre o problema. A questão de acertar a resposta é com o tempo. Mas o segundo teve que pensar, compreender a situação, reelaborar. Ela é muito mais sofisticada sobre o ponto de vista de uma aprendizagem. Então, por vezes, se a gente está estudando, uma maneira de estudar é pegar os problemas e reelaborar eles. É uma maneira da gente verificar se a gente, de fato, compreendeu. É um movimento cognitivo interessante. Tá? Agora, para finalizar, assim, eu quero dizer para vocês que a metacognição, essa forma de pensar, ela tem tendências de pesquisa, tendências de presença em infinitas áreas, tá? Seja na programação, seja no trabalho colaborativo, seja na medicina, né? Nós temos no nosso grupo, inclusive, médicos, a gente tem médicos no Brasil hoje trabalhando nessa área da metacognição, como uma forma de tomar decisões, como uma forma de continuar aprendendo, como uma forma de estruturar o seu pensamento. Tudo aquilo que exigir aprendizagem individual sozinha, né? E também nos déficits de aprendizagem, né? Crianças com déficit de aprendizagem. Então, é uma área assim, que está se expandindo muito, porque hoje nós entendemos que usar esse tipo de pensamento nos ajuda em diferentes situações. Claro que aqui, né, a fala ela está direcionada à física, à matemática, aqui, a essas áreas, a aprender isto. Mas a gente tem que entender que estruturar o nosso modo de pensar assim é para sempre, né? É um modo de pensar em diferentes situações, em diferentes áreas do conhecimento. Eu já extrapolei o tempo, aqui algumas sugestões, e quero agradecer, né? Aí tá, me sigam nas redes sociais. Brincadeira, né? Eu sempre coloco as minhas redes para contato, né? Para alguém que quiser continuar esse diálogo. Eu foquei
na metacognição como um auxílio ao processo de aprendizagem, tá? É um auxílio, e é um modo de pensar que nos permite nos estruturarmos para organizar melhor o nosso pensamento. E aí os 2 programas de pós-graduação, né, que eu atuo e a universidade. Muito obrigada. Nós que agradecemos, professora Cleci, sua apresentação foi bastante esclarecedora, né? Acho que certamente vai contribuir muito aí para os nossos alunos que estão aqui. A Camila aqui agradecendo, falando que é sempre bom ouvi-la. Orientando não vale, né? Oh, mas está aparecendo várias palminhas aqui, ó, que não é dos orientandos. Tá certo. Tudo bem, a gente já tem uma mãozinha levantada aqui, ou apertou por engano. Raíssa, será que é isso? Muito bem, mas a gente pode abrir aqui então espaço para a nossa conversa, né? Tem umas perguntas no chat, né? Temos sim, ó. Ah, foi sem querer. Tá bom, Raíssa. O Luiz Duarte aqui também, compartilhando o mesmo sentimento. Olha, o Abraão tem algumas perguntas. 4. Gostaria de saber se toda cognição em cada pessoa é exata. Né, outra pergunta é: será que pode-se afirmar que quem usa ou aplica a metacognitiva nunca erra? 3, né, a capacidade de pensar sobre o próprio pensamento é natural ou adquire-se? E que relação há entre a metacognição e a vontade de estudar? Ou seja, como se posiciona a metacognição no exato momento em que, depois de estudar bastante, a mente passa a necessitar de descanso? Mas lembrando que ainda há tarefas por fazer. Muito boas suas perguntas, Abraão. Agradecemos aí sua participação. Muito boa mesmo. Bastante discussão aí. Vamos lá. Primeiro aqui, deixa eu me situar na primeira. Obrigada, Abraão, aí pelas perguntas, né? Toda a cognição é pessoa exata, né? A gente tem que analisar o que é exata, né? A cognição se forma, ela é algo que o nosso pensamento se forma, as nossas decisões se formam. Eu não sei bem o que seria a palavra exata, mas exata, se for no sentido que ela é finita, né? Não, porque nós estamos constantemente aprendendo, nós estamos constantemente revisitando o nosso processo cognitivo. Então, ele não acaba nunca, ele nos dá ferramentas e que às vezes são úteis, às vezes não são úteis. Depende. Será que podemos afirmar que quem usa ou aplica a metacognição nunca erra? Não, ao contrário, eu acho que a metacognição ela é desencadeada por um processo de atingir um objetivo. O Flavel, ele era um psicólogo e trabalhou com estratégias de guerra, e no departamento de estratégias de guerra. Então, quando ele discute a metacognição, a gente vê que tem muito disso, de traçar um objetivo, traçar metas para se atingir um objetivo. Então, eu tenho um objetivo e eu quero chegar lá. Como que eu faço? O pensamento metacognitivo é um caminho que eu posso seguir para lograr mais êxito no meu objetivo. Agora, posso chegar no meu objetivo e não ter atingido ele plenamente. Né? Eu posso chegar lá no final e ainda ter coisas por vir, né? Então, não posso ingenuamente dizer que não erra. A chance, talvez, de eu atingir com mais êxito, de eu poder identificar falhas no processo, de eu poder retomar o processo, retomar o que eu fiz, por pensamento metacognitivo é maior do que se não usar ele. Agora, a questão do acerto final ou erro vai depender do meu conhecimento, né? Então, ele me permite compreender o caminho. E compreendendo o caminho, eu consigo retomar o que eu fiz e perceber o que deu certo, o que não deu certo, enfim. A capacidade de pensar sobre o próprio pensamento é natural ou adquire-se? É natural. Pensar sobre o próprio pensamento é algo intrínseco ao ser humano. Todavia, isso é uma discussão que eu tenho muito forte na academia.
é do ser humano. Eu, enquanto espécie humana, sou capaz de. Mas isso não é garantia de que eu tenha desenvolvido. Eu tenho a capacidade de ter essa forma de pensamento. O mundo externo, as ações, os desafios, aquilo que me circunda é que vai me permitir desenvolver essa capacidade. Aí vem a grande pergunta: por que alguns fazem naturalmente, outros não fazem? Bueno, talvez as circunstâncias que essa pessoa vive no seu cotidiano, não é só escolar, né? É familiar, é cotidiano, lhe permita pensar dessa forma. Nós somos aquilo que o nosso ambiente nos permite ser. Que as nossas leituras, que as nossas conversas, e nesse contexto também está a metacognição. Então, ela é algo do sujeito. Algumas pessoas, por razões até biológicas, elas têm mais propensão a ter essa forma de pensamento e outras têm menos propensão, precisam ser mais cutucadas. E as outras, à medida que lhe é dada abertura, ela desenvolve. Agora, ela é provocada, sim, por ações externas, tanto é que eu acho que o professor deveria levar isso para a sala de aula, o professor deveria favorecer isso em sala de aula, mas ela é algo intrínseco do sujeito, da nossa espécie humana. Apesar de eu já ver artigos dizendo que o cachorro tem pensamento metacognitivo, eu acho que é um pouco de utopia. Ela é natural da espécie humana. E qual a relação que há entre a metacognição e a vontade de estudar? Essa pergunta é boa. Pois é, né? Primeiro, usar o pensamento metacognitivo sobrecarrega o sistema cognitivo. Demanda mais energia de pensamento. Ora, se eu vou ficar todo o tempo, eu tenho uma caneta, daí eu vou ficar pensando, eu tenho que fechar a caneta, eu tenho que botar a caneta na mesa. Isso me sobrecarrega o sistema. Demanda energia. É físico o processo. Eu vou estar mais cansado. Então, eu não vou pensar assim o tempo todo. Por isso que, ao estudar, eu tenho que saber em que momento que eu vou demandar mais energia para estudar, que é mais desafiador e que eu preciso me estruturar. E momentos que eu não vou precisar. Então, isso é um. E, por fim, a vontade de estudar, né? Isso esse é algo do sujeito, né? Os cognitivistas todos partem do pressuposto de que para aprender o sujeito precisa ter pré-determinação. O sujeito precisa ter vontade. Se o sujeito não quiser, se o sujeito não tiver interesse, posso aí, alguns associam com motivação, eu prefiro associar com interesse, vai ser muito difícil para mim. Eu vou, máximo, é memorizar algumas coisas. Tá? Então, a aprendizagem, ela parte do pressuposto de que eu me desafio, tenho interesse em fazer isso. Senão fica complicado. Né? Senão fica complicado. O interesse pode ser, inclusive, assim, alguém me cobrar, né? Eu vou ter prova amanhã, então vou ter que aprender isso de qualquer jeito. Eu tenho um interesse, tenho um objetivo, tenho uma meta. Senão, naturalmente, assim, do nada, não vai ocorrer, né? É interessante isso, né? Porque o interesse pode ser justamente isso, né? Não, eu preciso passar nessa disciplina, que seja com 5, né? Então é algo que também mobiliza e que está valendo de alguma forma também. Interessante sua pergunta, viu, Abraão? É verdade, uma coisinha assim, a aprendizagem, para ela ser significativa, segundo Ausubel, nós precisamos partir desse interesse. Só que a significativa, aquela que realmente vai ficar na nossa estrutura, que é capaz da gente retomar com o tempo, tal, essa precisa ser algo mobilizado internamente, é tipo uma motivação intrínseca do sujeito. Tá? Agora, a extrínseca, que é uma prova, ela pode vir a se tornar uma intrínseca, né? Então, essa que é uma prova, que é algo, ela, por vezes, não nos dá uma aprendizagem, talvez como a gente desejasse. Mas ela pode nos levar a ter uma motivação intrínseca, e essa, sim, é condição aí para a aprendizagem ser significativa, né? E a metacognição é um caminho para isso. Muito bem, olha, o José de Arimateia coloca aqui, existem metodologias de ensino que contribuem para o desenvolvimento das estratégias metacognitivas? E o Eduardo pergunta se é possível disponibilizar os slides.
Eu mando os slides, sim. Deixa eu ver as estratégias, metodologias de ensino. É verdade, o José de Arimateia trabalhou com uma, que é o método Ballesterian, onde ele desenvolve uma série de variáveis que o professor precisa considerar dentro do processo de ensino, que podem, no caso dele, era a promoção de aprendizagem significativa, mas que podem levar também a uma aprendizagem, a um desenvolvimento metacognitivo. Na minha tese, e as orientações que eu tenho feito a partir de então, buscam isso, buscam transformar, olha, se o aluno, para aprender melhor, para aprender com qualidade, precisa usar estratégias de aprendizagem metacognitivas, cabe a mim, professor, transformá-las em estratégias de ensino. Portanto, existem, sim, metodologias de ensino, estratégias que podem levar os alunos a desencadear essa forma de pensamento, forçar em sala de aula. A questão de usar ela como estratégia didática, nós tivemos uma tese da professora Marivane que mostrou isso, de certa forma, é que para alguns é chover no molhado. Eles já fazem isso, que são os experts. Então, quando eu explicito muito que o aluno tem que ler, que o aluno tem que desenhar um problema, que o aluno tem que pensar, que o aluno tem que planejar, para alguns que estão numa turma de 50 alunos, ele diz, mas meu Deus, é óbvio que eu faço isso. O problema é que os que não fazem isso não fazem, não se perceberam ainda da importância disso. Então, às vezes, o professor se priva de falar. Mas o professor tem que pensar na coletividade. E aí, mesmo que para aqueles isso seja não necessário falar, talvez para um grande grupo seja necessário falar. Então, existem, sim, várias estratégias que podem ser usadas. Eu envio depois os slides, sim, mas acho que vai ficar gravada, né? Aí tem também os slides lá. Podem, à vontade. Deixa eu ver, é possível traçar uma relação entre o processo metacognitivo e o método de aprendizagem por pensamento computacional? Sim. Inclusive, eu vou para um evento agora, daqui uns dias, eu estou preparando a fala, e é exatamente isso que eu vou mostrar. Como, dentro do pensamento computacional, nós desenvolvemos, ou ele é um grande potencial para desenvolver pensamento metacognitivo. Tá? Vou fazer uma fala nesse sentido, e depois eu posso até passar para vocês, ou enfim, quem vai me acompanhar aí vai ver isso. Eu vou fazer uma fala nesse sentido, mostrando aí que as etapas do pensamento computacional são etapas que dialogam com a metacognição, tá? Claro, basta que para isso o professor queira desenvolver, né? Potencialize isso. Mas sim, já tem inclusive estudos nesta linha, né? Muito bom, pessoal. Mais alguém gostaria de colocar alguma questão, alguma dúvida? Pode escrever aqui no chat, né? Ou mesmo abrir o microfone. A gente tem ainda uns minutinhos. O estudo colaborativo, cooperativo, que é uma das linhas que agora o nosso grupo está se interessando por trabalhar, o diálogo, né, a argumentação, são elementos que nos fazem pensar sobre o nosso próprio pensamento. Então, a gente estava recentemente fazendo um trabalho com alunos do 9º ano, e uma dos trabalhos com esses alunos era como, em um grupo, a partir de algumas perguntas, eles conseguem debater entre eles, e aquele que, por vezes, não tinha uma consciência metacognitiva tão explícita, começa a ter, a partir desse debate, desse diálogo entre grupos de trabalho, né? Então, o trabalho em grupo, a discussão coletiva, que surge ali, a busca por argumentos para justificar uma resposta, e o debate que se institui a partir disso, são aspectos que favorecem as pessoas a se tornarem mais conscientes sobre o seu próprio processo de aprendizagem, inclusive a organizar melhor. Então, os estudos coletivos que vocês fazem são importantes por isso.
desenvolve sim um pensamento metacognitivo também. Nada supera o individual, né? Porque o individual é eu olhando para mim, é onde tudo começa. Mas o coletivo pode me levar a um momento individual mais rico depois. Uhum. Muito bom, né? Aqui a gente entende que os alunos, quando chegam na universidade, eles acabam tendo, né, as suas estratégias, né, mas talvez elas sejam um pouco mais limitadas, né? Então muda-se o contexto, certamente precisa se pensar em explorar novas formas de estratégia, né, ou aperfeiçoar aquelas que já estão em uso, né, e às vezes é um uso mais intuitivo, e a ideia é que esse uso seja um uso mais deliberado, para poder explorar e poder aí fazer o enfrentamento dos conteúdos que se tornam mais complexos, mais extensos e mais desafiadores, certamente. A Laura escreveu aqui, agradecendo pela aula, a professora Cleci, ajudou bastante. Acho que a gente poderia, então, caminhar aí para o encerramento. Foi muito produtiva, a fala da professora Cleci nos trouxe aqui vários indícios, né, várias referências aí para nos ajudar nesse aperfeiçoamento. Eu, como profissional da área que atuo diretamente com os estudantes, também achei muito rica, né, vou tentar conhecer aqueles cursos de metacognição das universidades que foram indicadas, as referências, né, tudo aí com o propósito de poder apoiar os estudantes também. Pessoal, então agradeço a presença, a participação de vocês, a nossa convidada Cleci, né, aos convidados dela também que nos ajudaram aqui nessa discussão e contribuíram também. Eu convido vocês a continuarem nos acompanhando nas redes sociais, nas próximas atividades, nas oficinas também, que vão discutir sobre essas questões de estratégias e poder aí aprimorar. Eu reforço aqui, em nome da DEAP, nossos agradecimentos à professora Cleci pela disponibilidade, pela indicação de outros palestrantes. Nós teremos mais aí para meados de maio um outro webinário falando também sobre a questão de estudo em física, que certamente vai ser bastante produtiva. Pessoal, então, até a próxima, e professora Cleci, espero conhecê-la pessoalmente aí em alguma oportunidade. Obrigado pessoal que está aí, obrigado quem nos acompanhou, né, e pelo convite aí, e por certo, fica aí, né, os contatos aí para a gente continuar dialogando aí. Obrigado, mas adorei conhecer e estar essa manhã aí, né. Eu também. O Pessoal, trabalho da então, Bianca vai dar prosseguimento, né, vai, muito bom o trabalho dela. isso, exatamente. A Bianca, que foi orientada pelo professor Leonardo. Leonardo, né, já estive em contato com ela, a gente conversou, e já temos aí uma data para poder continuar essa conversa. Legal, muito obrigado aí. Gente, então, boa quinta-feira, bom final de semana, e até a próxima. Tchau, gente.